Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Agro de Primeira. Esse espaço aqui onde o agro tem vez, voz e protagonismo. E hoje o nosso bate-papo é sobre um tema que impacta diretamente no resultado do nosso negócio. E nós vamos falar sobre tendências, o que esperar das próximas safras. Eu sou Adriane Steinmetz, jornalista, agricultora e mentora em gestão no agro. E quero convidar você a já compartilhar esse conteúdo, deixe sua curtida, seu comentário e se inscreva para não perder nenhum episódio. E para esse assunto, hoje o papo é com alguém que entende profundamente o que movimenta o mercado de commodities, da fazenda ao porto, do Brasil para o mundo. Ismael Menezes, da MD Commodities. Ismael Blum Menezes é administrador de empresas pela Universidade Estadual de Londrina, com MBA em Agribusiness pela FGV. Com 25 anos no agro, atuou em diferentes setores na comercialização. Palestrante e conferencista, atua em eventos de instituições e empresas de grande porte no agro. Há 8 anos, sócio na MD Commodities, traz uma visão diferenciada com a experiência adquirida em diferentes setores nos mais diversos aspectos da operação, das operações de barter e estruturas de derivativos até os detalhes da originação. Ismael, bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para trazer aqui seu conhecimento no agro de primeira. É isso, eu te agradeço, Adriane, pelo convite, da gente falar desse assunto tão espinhoso que é a comercialização de commodities agrícolas. Agradeço o convite, espero que as pessoas que assistam a gente aqui possam usufruir desse momento, desse bate-papo, para utilizar as informações aqui em prol aí de ter melhores resultados na comercialização. Bom, tem muito assunto para nós falarmos, a gente estava falando aqui um pouquinho nos bastidores, então até para levar tomada de decisão, acredito, para os produtores que nos acompanham. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua trajetória. Né? Como que o Ismael chegou até essa atuação do mercado de commodities, né? Como que isso aconteceu na sua vida? Pois é, eu sempre eu tinha um desejo muito grande de trabalhar com o mercado de capitais. Desde o primeiro ano do colegial, eu assisti um filme, eu vi o pessoal engravatado lá, trabalhando com bolsa e tal, aquilo me atraiu, eu falei, poxa, esse negócio é legal, pode ser legal. E eu sempre tive vontade de trabalhar com o mercado de capitais. Sou formado em administração de empresa na Universidade Estadual de Londrina, e desde aquele momento eu tinha o desejo de trabalhar com bolsa, enfim, né? E eu tive a felicidade de fazer um estágio numa multinacional de defensivos agrícolas, e lá tinha um departamento que estava começando com o departamento de barter. E ali eu pude aprender, falei, peraí, parece que isso aqui é muito parecido com aquilo que eu quero, que era mercado futuro. E aí, naquele momento, eu migrei, né, eu saí da área de administração de vendas e fui para fazer um estágio na área de barter, operações de barter, né? E aí começou a trilha e falei, aqui mesmo, eu sou de São Paulo, né, moro em Londrina, e eu sempre tive o desejo de vou trabalhar com o mercado de capitais, eu tenho que morar em São Paulo, né? Mas eu encontrei em Londrina, na cidade que eu estava, então a possibilidade de trabalhar com aquilo que eu achava assim, muito interessante. E aí me encontrei no mercado futuro, que era muito parecido com o que eu queria, e aí começamos uma trilha e estamos aí quase 25 anos no agro, com foco em comercialização de commodities agrícolas. Então é um pouquinho da onde a trilha para chegar até aqui. E nesse meio tempo, tive a possibilidade de trabalhar fiquei quase 12 anos numa multinacional de defensivos agrícolas. Depois eu fui trabalhar 2 anos numa grande cerealista no Paraná. E depois eu fui trabalhar numa trading, onde lá eu fui diretor de operação das operações de originação, Goiás, Minas e Rio Grande do Sul, e 2 anos como diretor-presidente na Argentina, Paraguai e Uruguai. Foi uma experiência fantástica, maravilhosa, consegui agregar uma visão diferente do negócio. E aí, meu sócio hoje, né, o Pedro Deineca, fez o convite, falou, poxa, você não quer ser meu sócio? E aí, naquele momento, eu falei, poxa, como assim? Eu estou ganhando um pacote de felicidade aqui na Argentina? Como assim, diretor-presidente e tal? E aí, 6 meses depois, a gente formou a MD Commodities. A MD Commodities é Menezes e Deineca. O objetivo é oferecer para os nossos clientes uma visão e ajudar eles a tomada de decisão na comercialização de commodities agrícolas, trazendo a visão do lado da indústria, a visão de várias áreas do mercado, para que ele pudesse levar para ele, para o produtor, essas diferentes visões para melhorar a tomada de decisão
do nosso cliente. E com a experiência do Pedro, meu sócio lá de fora, trabalhou em vários bancos, na Bolsa, em Chicago. Então, a ideia é complementar as visões e trazer uma solução para ele nesse bicho de sete cabeças que é a comercialização de commodities agrícolas. Então, em linhas gerais, essa foi a trilha para chegar até aqui. E eu acompanho o trabalho de vocês, né? Estava até aqui falando assim, sigo muitas dicas que você compartilha. Eu acho muito bacana esse trabalho que você faz nas redes sociais também, Sim. que é tornar simples algo que às vezes parece muito complicado, né? Quando nós falamos, ainda mais no agro, às vezes, né? Você sabe que esse é o grande desafio, porque o que acontece? A gente costuma ver que antes a força estava muito para o lado do comprador. O comprador tem as informações, tem um centro de informação muito grande, está em vários locais do mundo. Então, tudo isso, na balança de forças entre o produtor e o comprador, sempre pendia muito para o comprador. A nossa ideia, tanto nas redes sociais, quanto na consultoria, na mentoria, enfim, na capacitação, é fazer com que a gente possa suprir os nossos clientes com a visão mais apurada do mercado para poder igualar essa força e fazer com que ele possa comercializar em momentos decisivos. Então, esse é o grande motivo da gente tentar disseminar as informações. Logicamente que muitas vezes não muito naquela linha de falar o que o produtor quer ouvir, mas sim falar a verdade para ele. Muitas vezes dói a verdade, mas a gente tem que ser realista. E a gente sabe que uma parte do mercado muitas vezes dora a pílula para poder passar uma informação que muitas vezes ela acaba trazendo aí uma confusão para o produtor. Então a nossa visão é muitas vezes, mesmo que baixista, é fazer com que ele surfe as ondas da oportunidade em momentos de volatilidade, mas com olhos na realidade, do que faz sentido no mercado. Então, esse é um pouco do nosso desafio. Até é uma pergunta, né, assim, de quais os momentos marcantes, né, nessa trajetória. E você falou de algo que às vezes não é aquilo que o mercado às vezes está noticiando algumas coisas, e eu vejo vocês falarem muito isso. Cuidado com onde vocês buscam informação, né? E eu acho que às vezes até você fala assim, o pessoal, né, todo mundo falou que a gente estava ficando louco, e depois vocês vêm e mostram, né, aquilo que a gente falou lá atrás aconteceu. Como que é lidar com isso? Infelizmente, às vezes acaba acontecendo aquilo que a gente fala. Infelizmente, por um lado, né, mas a gente costuma dizer o seguinte, o produtor hoje ele é bombardeado por informações que muitas vezes eles vêm através de vendedores de sonhos. A gente usa muito essa expressão, vendedor de sonho, né? O vendedor de sonho quer falar aquilo que você quer ouvir, né? E muitas vezes, quando você ouve aquilo que você quer ouvir e não é a realidade, você não toma a ação, você não tem uma tomada de decisão no momento que é chave para a comercialização e passa muita oportunidade importante. Então, a gente, muitas vezes as pessoas interpretam de forma errada, mas uma verdade, às vezes, ela é muito bem-vinda para você se preparar frente a um cenário desafiador. Então, eu costumo dizer o seguinte, se eu fosse desenganado, eu gostaria de saber. Você tem 3 meses de vida, eu gostaria de saber. Por quê? Porque aí eu ia parar de fazer palestra, parar de fazer consultoria, dedicar os 3 meses a ficar com meus filhos, com a minha esposa, mas eu sei. Agora, ser pego de surpresa não é legal, você não se preparou. Então, muitas vezes, a gente olha algumas situações do mercado e a gente tem uma linha de... É ruim, mas é melhor ele saber agora do que saber em cima do... Ele se prepara, então ele faz uma gestão de risco, ele vê as oportunidades. Então, essa é um pouco da linha e muitas vezes muita gente entende, mas muitas vezes as pessoas não gostam muito de ouvir, né, esses momentos. Mas por isso que a gente fala, olha, cuidado, o produtor precisa fazer gestão de risco, né, e muitas vezes para não ser pego de surpresa em momentos onde o mercado vai contra a opinião dele, né? Bom, falando de mercado, acho que quem é do agro, né, está o tempo inteiro querendo saber o que vai acontecer. Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre isso, né? Ismael, quais as tendências aí, olhando para a próxima safra, essa que a gente está finalizando o plantio, né, em breve, para a safrinha também do ano que vem, o que a gente pode esperar? Vamos lá, vamos começar com soja ou com milho? Você que escolhe. Com soja, né? Vamos começar com soja, que é o que todo mundo quer ver. Tá? Bom, o cenário de soja é um cenário que a gente tem que começar a falar dos Estados Unidos, né? Então, o mercado nós tivemos há poucos dias aí um movimento de alta muito forte sobre as cotações na Bolsa de Chicago. O mercado, eu costumo dizer o seguinte, o mercado é uma fogueira. A fogueira ela tem que ser alimentada, tem que botar lenha. Então, o mercado veio num movimento de alta de $1 por bushel, olhando para a safra 25-26, para o vencimento março 26, na Bolsa de Chicago. É importante deixar claro que
A formação de preço de soja, ela leva em consideração a paridade de exportação. Então, como é que eu faço a formação de preço de soja? Cotação de soja na Bolsa de Chicago, principalmente olhando para o Brasil, para os vencimentos março e maio de 2026, no caso, somado ou diminuindo um prêmio de exportação, aí você tira as despesas portuárias, tira o frete até uma determinada localidade, tira os impostos, multiplica por um câmbio, você chega no preço em qualquer lugar do Brasil. É assim que forma o preço de soja. Então, tudo parte da Bolsa de Chicago. Os Estados Unidos vieram numa safra relativamente bem interessante, tivemos uma diminuição de área plantada nos Estados Unidos e uma produção estimada em 117 milhões de toneladas. Ok. Só que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele divulga um número de exportação que, na nossa visão, está muito acima do que deve ser a realidade. Com isso, ele produz um estoque final na casa de 8 milhões de toneladas. Até aí, tudo bem, desde que eles exportem esse volume. O ponto é que nós temos a situação China e Estados Unidos, que há poucos dias houve um anúncio de um acordo comercial. E o mercado houve um movimento de alta, porque é o seguinte, o mercado futuro, principalmente de soja, ele é muito operado por algoritmos. Algoritmos são robôs que são parametrizados para operar notícia, para ganhar aquela milifração de segundo e poder comprar ou vender naquela dependendo da notícia, de alguma coisa que saia na mídia. Uhum. Então, vários algoritmos operam o mercado futuro. O fato é o seguinte, a reunião com o anúncio da reunião do Trump com Xi Jinping, depois o acordo que foi celebrado entre as partes, que eu vou explicar aqui agora, e logo depois o farelo teve um movimento de alta muito forte, trouxe esse movimento de $1 por bushel e deixou o mercado meio sem saber. Agora mudamos, será que nós estamos no novo ciclo de alta? Mas aí muito cuidado. Por que a gente diz isso? Porque, primeiro, o acordo comercial entre China e Estados Unidos, que foi anunciado, pelo menos o que foi anunciado até aqui, diz o seguinte, que foi celebrado um acordo onde a China vai comprar 12 milhões de toneladas de soja dos Estados Unidos. Se eu olho os últimos 5 anos, a média de exportação de soja dos Estados Unidos para a China foi 28,8 milhões de toneladas. O ano passado, os Estados Unidos exportou 22 milhões de toneladas para a China. Ou seja, um acordo de 12 não deveria ter sido altista, em hipótese nenhuma. Mas também houve um anúncio seguinte, que nos próximos 3 anos a China se comprometeria a comprar 25 milhões de toneladas. Até aí, não está muito claro se é somado ou se é por ano. Uhum. Mas mesmo que seja 25 milhões de toneladas, não é algo que faça o mercado deveria ter esse movimento de alta. O fato é que a China fez uma articulação muito bem desenhada. Por quê? Porque a China ficou de janeiro até agora sem comprar nada de soja dos Estados Unidos, zero. Não acontecia isso na história recente. Então, ela se preparou e agora ela diz que vai comprar praticamente a mesma quantidade, ou menos do que o ano passado, do que o ciclo passado, que é a média dos últimos 5 anos. Então, isso deveria ser baixista. Somado a isso, nós temos a situação do Brasil, que o Brasil é a grande força motriz na soja. E aí, a situação de plantio mais atrasado, logicamente, que ajuda a sustentar o mercado, mas o que a gente precisa compreender é que os modelos climáticos vêm mostrando bons volumes de chuvas para as próximas semanas. Então, a recomposição hídrica deve ser muito favorável para o desenvolvimento do que já foi plantado. Nós estamos próximos de 50% já de plantio. E a cobertura hídrica deve ser muito favorável para a finalização do plantio. Então, assim, esse é um fator que, para mim, vai pesar sobre o mercado. E, neste momento, nós estamos num voo cego. Por quê? Porque o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele não vem publicando as vendas semanais, não vem publicando a colheita, não vem publicando os relatórios de fundos de gestão ativa. Então, nós estamos com essa paralisação do governo americano num voo cego. Por isso que essas informações que são baixistas, elas não entram neste momento. Por isso que a gente fala muito cuidado. E por que isso é importante? Porque nós estamos chegando em próximo a 90% colhido de soja nos Estados Unidos. As vendas nos Estados Unidos nesse momento, como a China não comprou, está por volta de 10 a 12 milhões de toneladas abaixo do ano anterior. Isso não foi publicado, isso é uma estimativa nossa, mas até a última publicação estava em 6 milhões e meio abaixo. Como as últimas semanas, o ano passado, foram muito intensas de exportação, na nossa visão, deve estar próximo de 10 a 12 milhões de toneladas. Então, um anúncio de compras chinesas de 12 milhões de toneladas levaria somente a 0. Então, o que me leva a dizer o seguinte, por isso que a gente fala muito cuidado. O mercado está na percepção, no movimento de alta sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago nesses últimos dias, mas os prêmios de exportação vêm caindo. Se o clima for favorável
E se eventualmente nós tivermos o retorno das publicações semanais pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, talvez o mercado pode olhar essa figura e falar, o potencial é muito grande na América do Sul. Nós podemos ter uma safra de soja no Brasil que pode chegar acima de 180 milhões de toneladas. E como a China não está comprando de uma forma tão acentuada, isso pode vir ao mercado. Por isso que a gente fala assim, cuidado, faz gestão de risco, aproveita movimentos de alta. Por quê? Seria, então, um momento, na sua visão, para o produtor aproveitar Exato. as oportunidades, né? Exatamente. Eu falo que assim, eu aprendi muito com... Eu falo que, eu tenho uma frase que eu falo assim, a dor de perder, para mim, é maior do que a dor de deixar de ganhar. Então, quando você não vendeu o seu grão no valor que você tinha e caiu, você perdeu dinheiro. Exatamente. Porque você tinha e perdeu. Agora, se você vendeu e subiu, você deixou de ganhar. Exatamente. E esse é um ponto importante. Até o momento, o Brasil, ele comercializou por volta de 25% da safra 25-26. Se nós fizermos uma conta de quanto que ele precisa para pagar a conta, ele precisa de mais ou menos, dependendo da região no Brasil, mas vamos dizer que de 50% a 60% ele precisa para pagar a conta. Você imagina que se o clima vier favorável e se a situação tiver uma pressão, como estava pelo menos há 2 semanas atrás, nós podemos ver uma pressão muito acentuada se o clima for favorável. Por isso que a gente fala, olha, o produtor precisa fazer gestão de risco, aproveitar movimentos de alta em Chicago para travar derivativos, aproveitar movimentos de alta no câmbio, quando aconteceu há 4 semanas atrás um movimento de alta no câmbio. Enfim, então são situações que o produtor precisa aproveitar na comercialização. Eu não sei para onde vai o mercado de soja. Se eu soubesse para onde vai a soja, eu não estaria aqui. Eu estaria em Singapura, eu estaria sei lá onde eu estaria. Eu não sei. Mas o que a gente tem que saber é olhar exatamente o cenário para poder direcionar as estratégias de comercialização. É muito difícil, mas não é um bicho de 7 cabeças. Desde que você tenha vontade, isso é totalmente possível fazer. Né? E então, né, na sua visão, seria um momento de ir aproveitando, né, essas oportunidades. É igual, eu falo assim, você não precisa... É difícil acertar o olho da mosca, né? Nós não vamos conseguir. Então, aí, Adriane, né, na minha fazenda, eu faço a gestão de risco dessa forma. Eu vou aproveitando essas oportunidades. Então, eu sempre assim, desde que eu entendi isso, que virou a chavinha aqui, eu consigo fechar numa média boa. Porque, eu fechei de um valor e foi subindo, e eu fechei numa média muito boa. Eu fechei aqui, estava bom e foi caindo, né? Olha, você falou um ponto importante. Se você pega, principalmente, existem janelas de oportunidades, tá? Existe janela de oportunidade, a gente fala muito, né? Eu falo bastante para os nossos clientes, nas palestras. Nós temos uma janela de oportunidade que é o pré-mercado climático norte-americano. Nós temos uma janela de oportunidade que é o mercado climático norte-americano. Depois, uma janela do mercado climático sul-americano e o pós-colheita. Se você olhar a oscilação de preço que acontece até a colheita, ela não oscila muito. Ela fica em reais, fica meio linha, porque Chicago sobe, prêmio cai e aí fica igual. Prêmio Chicago cai, prêmio sobe, câmbio sobe e fica igual. Então, qual que é a jogada aqui? Uma das dicas que eu posso dar para quem está nos assistindo uma das alternativas é você poder surfar estes componentes de forma separada, muita gente já está fazendo, em operações de derivativos, né, trava de componentes, aproveitando esses movimentos de alta no mercado. Então, você pega, por exemplo, Chicago subiu $1 na soja. Poxa, ali é um momento para travar Chicago. Daqui a pouco Chicago cai, prêmio só. Opa, então você vai aproveitando momentos para você descolar daquele preço que vem meio padrão, assim, né? Então a gente vê muito isso acontecer. E principalmente por quê? Porque como a gente vê a comercialização no Brasil vindo de forma cadenciada, pelo menos para pagar conta, o momento de maior pressão é na colheita, se não tiver problema climático. Depois, tem oportunidades no pós-colheita. Tem movimentos de alta. Nós estamos a soja agora disponível vale mais do que aconteceu na safra, porque já é um mercado de óleo, farelo, já é um mercado, né, de consumo. Então, é um pouquinho diferente. Então, existem oportunidades. É importante você saber identificar as janelas e aproveitar as oportunidades na janela. Né? E para milho? O que a gente pode esperar para o milho? Milho é interessante a gente entender o seguinte. O que acontece no mercado? Também temos que olhar os Estados Unidos. Os Estados Unidos, pela primeira vez na história da humanidade, vai colher uma safra acima de 400 milhões de toneladas. Pela primeira vez na história da humanidade. Tivemos um aumento de área muito significativo e também um aumento de produtividade que fez com que os Estados Unidos, a projeção é de uma colheita acima de 420 milhões de toneladas. Se é 420, 21, 22, a gente não sabe, mas é muito acima do que
era o recorde passado, que era 390, quase 390 milhões de toneladas. Então, olha o salto que nós tivemos. O milho está tendo um aumento de caixa produtiva muito grande. Olha o que aconteceu ano passado no Brasil, né, com a safrinha, né? Há pouco. Então, olha o que nós tivemos, enfim. Mas o ponto é, os Estados Unidos estão aproveitando. Hoje, o milho mais barato é o milho americano e o milho argentino, que está disputando pau a pau ali. Quando eu falo de cenário de milho, nós temos uma situação seguinte: os Estados Unidos estão aproveitando o mercado internacional, vendendo muito forte na exportação, batendo recordes de exportação, porque o Brasil está tirando o pé na exportação. A Argentina está muito forte na exportação também. E nós temos a China, que é um outro player importante, que é o segundo maior produtor de milho no mundo, quase 300 milhões de toneladas, 295 milhões de toneladas. Mas a China tirou o pé da importação, era o maior importador de milho no mundo, tinha uma estimativa de importar 23 milhões de toneladas, e importou 1,7, de 23 para 1,7. Então, houve uma redução muito forte. Então, o que acontece? Dentro dessa conjuntura, a gente vê, por exemplo, que o Brasil tem exportado um volume menor. A projeção era o Brasil exportar 43 milhões de toneladas, mas o Brasil dificilmente vai chegar em 38. Então, esses 5 milhões foi para o colo dos Estados Unidos. O mercado interno está pagando mais. E aqui o Mato Grosso, está acontecendo um fenômeno no Mato Grosso, que é o etanol de milho. Eu queria te perguntar. O etanol de milho tem dado uma dinâmica diferente, né, para o mercado, principalmente o mercado local. Estão criando bolsões, porque o etanol de milho, quem comprava milho de forma antecipada antes do mercado, eram as tradings. E como que a trading compra milho no mercado? Paridade de exportação. O pessoal do etanol veio quando instalou. E por que nós temos várias indústrias de etanol de milho aqui? Porque era o milho mais barato do Brasil. E até aí tudo bem. Só que o que aconteceu? Com a vinda dessas empresas, elas começaram a pagar paridade de exportação mais R$1. Paridade de exportação mais R$1,50. E nesse jogo, o ano passado, aconteceu um episódio importantíssimo que tem a ver com câmbio, porque o milho é muito sensível a câmbio. E aí a gente pode até fazer um parênteses e falar de câmbio, mas o que acontece é que nós tivemos um movimento de alta no câmbio do Brasil. Junto com isso, o etanol teve um movimento de alta, o DDG teve um movimento de alta e sustentou o movimento de alta, principalmente no final do ano. Quando a gente olha esse fenômeno no Brasil, a gente vê que o mercado interno vem pagando mais. E aí a paridade de exportação não vem conseguindo ter uma atuação muito forte. Então o mercado interno está tracionando. Maravilhoso, fantástico, porque isso traz para o Brasil uma dinâmica muito interessante na comercialização. E o ano passado, as indústrias de etanol chegaram a pagar quase R$4 por saco acima da paridade de exportação, porque o etanol estava muito forte e porque o DDG estava muito caro e a procura estava muito forte, né? O preço da carne subiu e tal. Então, nós tivemos essa dinâmica. Ismael, vai acontecer isso esse ano? Primeiro, o milho é sensível a câmbio. O câmbio não dá sinais que vai até o final do ano ter um movimento de alta. Tem um movimento de queda, a gente pode explicar sobre isso. Mas eu vejo que o Brasil vai passar com um estoque muito alto. Ano passado nós tivemos um estoque de quase 12 milhões de toneladas. Esse ano a projeção é 25 milhões de toneladas de estoque de passagem de um ano para o outro. E isso em algumas regiões pesa. O Mato Grosso não sente isso, porque o consumo interno é muito grande. E isso é um fator fantástico para o estado do Mato Grosso. Então, eu saí de uma palestra agora, uma multinacional, e eu estava comentando, vocês estão em berço esplêndido, porque o estado do Mato Grosso tem uma demanda muito forte, produz 50 milhões de toneladas, só o etanol deve ter um consumo aqui muito próximo deve chegar esse ano, aqui dentro do estado, entre 18 a 19, podendo chegar a 20 milhões de toneladas, e isso traz uma dinâmica diferente na comercialização. Então, um pouco do que a gente vê do milho, e essa pergunta é importante. Ismael, o milho deve ter um movimento de alta ao final do ano? Quanto mais você distanciar da colheita, do pico, do centro da colheita, que é o mês de setembro, outubro, quanto mais você distanciar, você entra numa entre-safra. E isso traz oportunidades de movimentos de alta, mas talvez não na mesma intensidade do ano passado, porque ano passado o câmbio ajudou. E olhando lá para 26. Safrinha. Quando a gente olha para 26, quem vai trazer uma dinâmica? A gente vai ficar muito refém a quê? Ao mercado interno, que já está comprando, porém, a dinâmica da paridade de exportação. Acabei de fazer uma conta agora, base Lucas do Rio Verde, para o ano que vem. As tradings ainda não estão dando uma liquidez tão forte, mas a gente fez uma conta paridade de exportação, agora há pouco, na casa de R$46 para Lucas do Rio Verde, enquanto o mercado interno
rodou muitos negócios a R$ 50 por saco, principalmente para etanol, e aí ficou um preço balizado. Então, qual o apetite que eu tenho para vender na exportação a 46 se o mercado interno pagou 50? Então, fica travado o mercado da exportação. A gente vai depender muito desse jogo e também do apetite do mercado interno. Então, eu vejo com bons olhos o mercado do ano que vem, porque ano que vem nós temos eleição, que pode mexer com o câmbio, a gente pode falar de câmbio. A gente tem... a gente trabalha com uma pequena redução de área plantada de milho nos Estados Unidos, que pode trazer movimentos, a depender do clima, movimentos de alta sobre as cotações na Bolsa de Chicago, e daí pode voltar a respingar sobre a paridade de exportação. Nós temos, talvez, a China, nesse potencial acordo com os Estados Unidos, talvez não focar o soja, mas talvez focar o milho nas suas importações. Foi o que aconteceu no último acordo comercial. A China importou soja, mas importou muito milho. Então, isso pode também trazer vida para as cotações de Chicago. Então, assim, eu vejo com neutro favorável. Pode acontecer ano que vem no mercado de milho para safrinha 26. Se você está aí nos acompanhando, está gostando desse assunto, conhece também alguém que gostaria de entender mais sobre o mercado das commodities, compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos seus comentários o que você gostaria também de ver aqui no Agro de Primeira. E fiquem ligados aqui nesse bate-papo, porque ainda tem muito mais para a gente compartilhar, né? Você falou aí do câmbio, né? Então, você falou até de trava de componentes, às vezes aproveitar, Chicago agora teve esse movimento de alta, Sim. E o câmbio, né? Eu mesmo sou uma que estava nessa, até estava fazendo aqui uma pergunta, e aí, o que você acha, né, do câmbio? O que a gente pode esperar para... Olha, que pergunta interessante essa do câmbio, porque é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, para você entender câmbio, você tem que entender algumas coisas que estão acontecendo, né? O ano passado nós tivemos um movimento muito forte de alta. Toda a situação fiscal no Brasil trouxe uma desconfiança muito grande. Logicamente que o movimento de alta o ano passado do câmbio tem a ver também com uma posição, o DXY, que é o dólar, comparado com uma cesta de moedas internacionais que teve um movimento de alta, depois principalmente que o Trump ganhou a eleição, e aí a ideia é que a economia americana ia tracionar, né? Então o DXY teve um movimento de alta. Mas o que aconteceu ano passado é que no mês de outubro, o governo anunciou um corte de gastos. Só que no mesmo dia que ele anunciou o corte de gastos, ele anunciou uma perda de arrecadação potencial maior que o corte de gastos, que foi o projeto que ele anunciou que levaria à frente, que foi a isenção dos R$5.000 no imposto de renda. Nada contra, tá tudo certo. Mas o pessoal lá fora viu o seguinte, peraí, você está com uma situação fiscal delicada, você vai fazer um corte de gastos de 120 bilhões e você está querendo fazer uma perda de arrecadação de 200 e X milhões, não fecha a conta. E aí o câmbio teve um movimento de alta. Teve um forte movimento de alta. Rompeu a barreira dos 6,10, 6,20. E bem no final do ano, ajudou o milho. Ajudou fatalmente o milho. Mas o que acontece é, nesse momento, o que aconteceu? Os juros no Brasil, nós tínhamos o grande investidor, especulador internacional, ele olha muito uma coisa. Spread entre os juros pagos no Brasil e nos Estados Unidos. Naquele momento, nós tínhamos juros, o spread, a diferença entre o que... Imagina só, o grande investidor diz o seguinte, se eu estou com uma diferença de juros pagos no Brasil e nos Estados Unidos de 5 pontos percentuais, eu deixo meu dinheiro aplicado nos Estados Unidos. Só que para controlar esse ímpeto de alta no câmbio, o que aconteceu? O Banco Central teve que rapidamente subir muito forte a taxa de juros aqui, elevando a taxa de juros para 15% ao ano, que nós estamos agora. E com isso, os juros americanos na casa de 4,5% produziu uma diferença entre os juros pagos no Brasil e nos Estados Unidos de 10,5 pontos percentuais. Isso atraiu fortemente o capital especulativo de volta para o Brasil. Então, mesmo que a situação fiscal do Brasil esteja complicadíssima e cada vez pior, e não há sinais de melhor, porque nós temos um ano eleitoral e devemos ter aí uma situação também onde o governo deve pressionar a situação fiscal para poder injetar mais dinheiro, para poder, em situações de eleição e tal, enfim, com programas assistenciais e tal. Nessa situação, a situação fiscal está ruim. Porém, você vê que o câmbio é para baixo. Por que o câmbio é para baixo? Porque quando você olha a diferença entre os juros pagos no Brasil e nos Estados Unidos, atrai fortemente o capital especulativo. Então, se você falar para mim o seguinte, Ismael, o que você acha do câmbio? Os Estados Unidos já anunciou mais 2 cortes de taxa de juros lá. Então, ele fez um primeiro corte de 0,25, deve ter mais 2. Pode ser 0,25 ou 0,50. Vamos dizer que seja de 0,25 cada um deles. A diferença de juros pagos nos Estados Unidos vai para 11 e alguma coisa. E isso atrai capital especulativo. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, em situação de temperatura e pressão da normalidade, o câmbio tende a ir para baixo. Mas como a situação macroeconômica, geopolítica, a situação, eventualmente, eu não sei o que pode acontecer, mas talvez respingue alguma coisa na Venezuela e pode respingar no Brasil. Pode trazer SUS? Pode trazer oportunidade? Pode. Algumas semanas nós tivemos o câmbio, que saiu dos 5,35 e bateu 5,55.
movimento de alta muito forte. Ali é oportunidade. Poderia ter subido mais? Poderia. Mas o que a gente fala? Olha o câmbio futuro. O futuro veio para 5,90 na safra. Agora está 5,67. Então, traz movimentos de oportunidade pontuais. Você tem que estar atento a isso para poder aproveitar. Então, o câmbio, se você me perguntar o que é a nossa visão, nós somos para baixo. E a gente está falando disso há muito tempo. Eu fiz uma palestra há pouco aqui, Adriane, assim, em fevereiro, e aí numa discussão ali, era um diretor de um banco importante, e a gente falava assim, olha, o câmbio é para baixo. E ele achava o câmbio para cima. E a gente falava, por que o câmbio é para baixo? O mediador, né, o moderador falou. Não, olha, porque o spread de juros é muito alto. Não deu outra. Mas muita atenção. Situação de temperatura e pressão na normalidade, o câmbio tende a vir para baixo. Porém, podemos ter solavancos. E isso pode trazer oportunidades. E é importante, né, você falar que é igual você falou, você não tem bola de cristal, não, né? Tem. Às vezes, como aconteceu na pandemia, como acontece, às vezes, alguma questão política. Então, o que hoje influencia, né? Eu queria que você compartilhasse, assim, é clima, é geopolítica, é logística, câmbio. O que são as principais coisas que interferem nessa questão dos preços, das commodities? A gente tem que ser meio que um... Eu fui fazer uma palestra e a gente estava no movimento ali, e aí o palestrante que estava lá falou, cara, não sabia que tinha tanta variável, né, que vocês observam, mas a gente tem que olhar Chicago, nós temos que olhar câmbio, a gente tem que olhar clima, a gente tem que olhar fatores geopolíticos, o que vai falar da política que pode interferir. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que olhar, mas é estudar muito para errar menos. É estudar muito, porque pode vir uma variável inesperada. A pandemia, por exemplo, foi uma variável que ninguém esperava. Então, pode acontecer alguma coisa, alguém falar uma besteira lá no outro lado, cai um meteoro, como aconteceu em Portugal, né? Caiu um meteoro. Uma guerra, alguma coisa que explode. Mas a gente tem que se cercar de muitos fatores para poder errar menos. A gente vai errar. Fatalmente a gente tem que errar. Mas uma coisa que você falou ali atrás, você diz o seguinte, é difícil a gente acertar, né? Às vezes, sua gestão, existe um ditado que diz o seguinte, se você acertar na comercialização, 70%, 80% do movimento, se ele é de alta ou de baixa, você já é um vencedor. O problema é que muita gente quer acertar nos 99%. E arrisca tudo, né? E aí ele deixa passar o mercado. Então, cuidado, porque... cuidado com essa situação, porque uma coisa interessante é você que está nos assistindo, você é um produtor que pensa no curto prazo ou no longo prazo. Como assim, Ismael? Se você é um produtor que pensa no curto prazo, você vai vender tua soja por 120 e amanhã o preço de soja é 121, você vai se matar. Nossa, pelo amor de Deus. Só que se você pensar no longo prazo, peraí, 120, se olhar a projeção que está acontecendo para a safra, com isso, puxa, o preço talvez pode ser eventualmente X. E você faz uma gestão de risco. Então, pensar no curto prazo ou no longo prazo vai diferir. Se você vai sofrer demais com as pequenas oscilações ou se você vai estar atento para fazer uma gestão mais longínqua. Então, para mim, esse é o segredo na comercialização. E você, a sua visão, você que lida, está palestrando, conversando, atendendo clientes todos os dias, você percebe que o produtor rural, ele está mais estratégico, tem tido mudança na questão da comercialização? Quais são os erros? Existe algum erro ainda que nós temos cometido, né, nos bastidores aí? Qual que é a sua visão? Eu vejo o seguinte, quando o mercado sobe, excelente pergunta, porque eu digo o seguinte, a gente fala que para ter sucesso você precisa ter 3 coisas. Primeiro, foco. Existe muito barulho de mercado, muito ruído, e muitas vezes perde o foco. Então, muitas vezes você perde o foco. O segundo é você tem que ter disciplina. Se você traçou aquele estratégia, você tem que ter disciplina para perseguir. O problema é que quando o mercado sobe, muitos abandonam a disciplina. Bom, se eu tenho que travar com a relação X, muitas vezes, eu quero um pouquinho mais. E esse é um problema. Pode causar um problema. E a terceira é a execução. Executar o plano que foi ter coragem para vender na alta. Muitas vezes o mercado sobe, muitos não têm coragem de vender na alta. Porque acho que vai subir mais. Porque acho que vai subir mais, mas vender na alta precisa ter coragem, né? Então a gente diz o seguinte, o produtor hoje, ele precisa se capacitar. Eu acho que ele deixa muito dinheiro na mesa na comercialização. Ele é Pelé na produção. Hoje ele é Pelé na produção, não tem o que dizer. Ele é exemplo mundial na produção. Tem produtos de primeira linha, conhece tudo, maquinário de primeira linha, tudo. Produtividade fantástica. Mas ele deixa ainda muito a desejar na comercialização. Ele deixa muito dinheiro na mesa. E ali drena receita importante para a perenidade dele. Então, eu vejo que ele precisa investir mais nesse assunto. É um assunto que mexe com paixões, né? Porque o mercado vai subir, vai cair, aquela coisa toda. Mas se ele fizer
essa análise, de forma fria, calculista, de forma com gestão, ele pode ter um sucesso muito grande na comercialização. Que está muito alinhado ao que eu falo, né? Que é a questão da gestão, que é o que eu trabalho também, que eu falo, às vezes ele sofre tanto com o mercado porque não olha para dentro, né? Ele não conhece o ponto de equilíbrio. Qual que é o valor que, se eu vender aqui, já pagou meus custos, eu já estou com uma margem, e aí também você para de sofrer um pouco, porque você já está com uma margem de tanto, eu já paguei. Só que às vezes ele nem conhece, né, esses números. Mas você sabe que o produtor, eu rodo o Brasil inteiro, mas o Mato Grosso é um estado onde nós temos muitos produtores que são verdadeiros gestores, empresários, né? Rurais, executivos, gestores. Agora você vai em algumas regiões do Brasil ainda, porque o que acontece? Aqui no Mato Grosso ele não pode errar. Ele está com a faca no pescoço aqui, ele tem que acertar. Então ele não deixa passar a oportunidade. Quando você vai em algumas regiões que ele não está abrindo área, ele não está investindo, ele se acomoda. E essa acomodação faz ele perder oportunidades. Então você tem algumas regiões que pela acomodação, por ter uma situação mais tranquila, perfil, ele deixa passar a oportunidade. Aqui no Mato Grosso, eu acho que nós estamos numa linha onde os produtores aqui são profissionais, verdadeiros profissionais. Logicamente, tem muitos ainda que precisam se capacitar, mas aqui no Mato Grosso é a referência nacional quando fala de comercialização, frente à grande maioria do Brasil. Então, assim, eu costumo dizer que eu falo do Mato Grosso, mas eu estou dizendo, você tem grandes produtores na Bahia, em Goiás, né, que são verdadeiros gestores, empresários, e sabem o que está acontecendo, né? Mas eu acho que tem muita coisa para melhorar. Mas ainda o estado do Mato Grosso, a gente encontra uma parcela muito grande de empresários com foco na gestão. E isso é importante. E para aqueles produtores que querem começar, eu vou falar por mim, que assim, eu já contei essa minha experiência aqui, eu tive acesso a essa questão dos derivativos, porque é uma trading para a qual eu já comercializava alguns anos atrás, bem ali na época, né, da pandemia, quando estava, eu lembro que a soja na casa dos 150, me ofereceu, Adriane, você quer comercializar aqui a 150, mas você tem possibilidade de ganhar até $2 por saca. E eu, como assim? Eu falei, gente, será que isso existe, né? E fiz lá um pouco para testar. E foi bem, deu aquele movimento de alta. Eu ganhei, assim, mais de R$10 a mais por saca. Eu fiquei muito feliz. E eu falei, pronto, eu quero fazer. Despertou o teu desejo. Eu quero fazer isso, que eu não sabia. Despertou o desejo. E aí, assim, eu fui atrás e eu entendi. Aí eu sei que na época eles não faziam mais. E eu falei, como não faz mais, né? E eu fui descobrir que eu poderia fazer isso por conta própria, né? E foi quando eu comecei a buscar conhecimento, né? A entender sobre isso. Mas eu vejo que ainda... como você falou, existem produtores que já têm essa visão, que já têm esse olhar, né, de empresários mesmo rurais, mas às vezes você fala com alguns que eles ainda estão muito ali refém da trading, da cooperativa, né, e não fazem porque não conhecem ou porque tem medo. Qual dica você daria para quem quer começar e testar, né, essa modalidade? Ou você vai pela dor, ou você vai pelo medo, ou você vai pelo desejo, tem muita coisa. Ou seja, você foi pelo desejo, poxa, legal, opa, esse negócio aqui é bom, eu não sabia, vou atrás. Então, mas eu acredito assim, tem vários caminhos que o produtor pode trilhar para poder ter uma excelência na comercialização. Um deles é se capacitar, né? Eu costumo dizer, tem várias alternativas para você se capacitar, nós temos um curso de capacitação, tem vários no mercado, mas o importante é, independente de ser qual seja, mas é importante ele investir tempo nisso. Sabe por quê? Porque eu percebo que o produtor, muitas vezes, ele dedica, grande maioria, não vou generalizar, mas a grande maioria, ele dedica muito tempo, por exemplo, para maquinário e talvez pouco tempo para estudar comercialização. E muitas vezes ele deixa muito dinheiro na comercialização porque ele compraria maquinário a rodo com o que ele deixou na mesa. Então, assim, o que eu vejo ele precisa se capacitar. De uma forma ou de outra, ele precisa se capacitar, ele precisa ter consultorias, mentorias, capacitação. Isso ele não é um gasto, isso é um investimento. Porque ele deixa muito dinheiro na mesa na comercialização. E se ele não está atento a isso, e a consultoria ou a mentoria, com quem quer que seja, ela se paga muitas vezes. Ele não faz a conta de quanto se paga. Mas o que eu digo é o seguinte, quem não está apto, procure ajuda. Se capacite, vá atrás. Ele não vai ficar no segmento uma safra, vai ficar mais 20, 30, 40 safras no negócio. Então, procure se capacitar, prepare a sua sucessão, né, para fazer essa capacitação na comercialização, porque, para mim,
eu vejo que ali fica muito dinheiro na mesa e, logicamente, que isso faz uma diferença gigantesca num ano onde nós temos margens apertadas e qualquer recurso que vem ali sem perder essas oportunidades faz total diferença. E eu acho que é experimentar, né? Então, assim, eu quero testar, eu quero conhecer. Você não vai lá fechar todo o seu volume, faz um pouquinho, começa a conhecer e vai aprendendo, e você né? sabe que tem várias alternativas. Você, por exemplo, tem o mercado futuro, que você pode fazer estruturas de NDF, né? Ou seja, travar só um índice na bolsa com bancos ou com tradings. Você tem o mercado de opções, que também é um universo gigantesco, calls, puts, seguro de alta, piso de preço. Você tem derivativos, estruturas de derivativos de acumuladores. Tem um universo de alternativas que o produtor pode lançar mão em momentos específicos. Só que é o seguinte, ele precisa conhecer as ferramentas. Ele não pode trocar o pneu do carro com uma chave de fenda. Tem que ter chave de boca. Então ele tem que saber que funciona a chave de boca, porque quando eu for trocar o pneu, eu vou usar a chave de boca e não de fenda. Eu não posso usar a chave de fenda nesse momento. Então, conhecer tudo para saber exatamente qual é a ferramenta que eu vou utilizar para este momento. Aí é a chave para ele ter sucesso na comercialização. Ismael, para fechar, né, o tempo passa voando, acho que nós poderíamos ficar aqui falando mais, né, muito mais sobre isso para ajudar ali o produtor que está nos acompanhando. Mas, para encerrar, eu queria que você me falasse como que você vê o papel do Brasil no cenário mundial, no futuro, né? Ainda como um fornecedor ou como realmente um protagonismo estratégico? Como você falou, né, assim, o papel, nós somos o maior produtor, exportador de vários, né, produtos e como que você vê que nós podemos, né, o Brasil está colocado nesse cenário mundial a longo prazo? Bom, eu vejo o seguinte, o Brasil é um grande produtor de commodities agrícolas, mas eu vejo que muitas vezes a gente vê assim, poxa, mas só se o Brasil industrializar que ele vai ser um protagonista. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que ele é protagonista mesmo exportando commodities. É um negócio, é uma situação que ele não deixa de ter o protagonismo só porque exporta soja in natura e não óleo ou farelo. Eu morei 2 anos na Argentina. A Argentina é uma industrialização muito grande, óleo e farelo, mas o nosso protagonismo é maior do que o deles. Então, haja visto que a industrialização lá é maior, mas ou seja, então eu vejo que o Brasil tem um papel, ele é protagonista no agronegócio, não tem o que dizer. O Brasil é um protagonista no mercado de soja, no mercado de algodão, o mercado de milho, ele é um player importantíssimo. Eu vejo que o Brasil, aí frutas, laranja, café, boi, sim. Então o Brasil é o país do agro. Assim, eu costumo dizer o seguinte, se você quiser estar no melhor país do mundo, quando eu falo de tecnologia, vai para o Vale do Silício. Se você quiser estar no melhor país do mundo, onde as coisas acontecem no agro, você tem que estar no Brasil. Você tem que estar no Brasil. É aqui que as coisas acontecem. A gente já passou os Estados Unidos há tempo. Então, assim, o que eu vejo é que as novas gerações têm que olhar o agronegócio como a mesma coisa como a gente olha com admiração o Vale do Silício. Nossa, lá o Vale do Silício. Para a tecnologia, é a mesma coisa no agro. O Brasil tem que ter essa admiração do povo brasileiro, dizer o seguinte, o Brasil é protagonista no agronegócio. E essa é a nossa vocação. E é isso que a gente vai fazer, com excelência. Com excelência. Então é isso que, para mim, tem tanta oportunidade na logística, na comercialização, na produção. É tanta oportunidade que tem dentro do agronegócio que o Brasil tem que entender. E a gente que está no agro, a gente entende, mas os outros setores entender que o Brasil é o grande protagonista mundial no agro. E isso faz com que temos excelentes oportunidades. Tem muita oportunidade para ser surfada. E a nova geração tem que entender isso. Então, eu vejo isso com bons olhos e vejo que isso pode trazer um horizonte gigantesco para mais 40, 50, 60, 100 anos. O Brasil é protagonista no agro. Logicamente que dependendo dos setores, mas eu acho que isso vai trazer excelentes oportunidades. Eu sou muito feliz de dizer que estou no agro há 25 anos. Não poderia ter escolhido um segmento melhor, porque aqui as coisas acontecem e o mundo... O que o Brasil faz aqui, o mundo olha com respeito que o Brasil faz. Então, parabéns você, né, que é uma representante da produção, e todos que estão nos ouvindo, os produtores, e todos que estão envolvidos no agronegócio, porque a gente faz acontecer no agro coisas que outros setores ainda a gente está patinando. Ismael, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo, o seu conhecimento, trazendo essas informações, né, para o produtor tomar decisões mais assertivas. Eu vou te dar um presente, simbólico, né, não posso entregar, mas eu quero entregar um presente, que eu gosto de entregar sempre que eu estou nas palestras, não sei se você já ganhou desse, esse é um presente para você deixar no carro. Gosto de entregar muito nas palestras de mercado, que esse é um presente que acho que fala muito com o que eu gosto de falar, mas
Esse é um presente para você deixar no carro, é um presente mais valioso que eu poderia te dar. O que é isso aí? Quero Suspense. saber. É um pendrive. É um pendrive. O que tem nesse pendrive? O pessoal fala, o que é? Bitcoin? Que eu falo, né, eu falo assim, é o presente mais valioso que eu poderia te dar, mas o que é? É sequência de Bitcoin? O que é? É muito mais. Como é? É muito mais. Isso é a Bíblia falada. A Bíblia falada, eu gosto de deixar no carro e vou ouvindo quando estou viajando. Então, é um presente que eu gosto sempre de entregar nas palestras, que eu gosto sempre de entregar quando eu estou em reuniões. Eu gosto sempre de entregar esse presente, que é um presente simbólico, mas de muito valor. Realmente, concordo com você. É o melhor que eu poderia estar te entregando. Né? Respeito quem não acredita, mas eu sempre gosto de entregar. Muito obrigada mais uma vez. E você que nos acompanhou, quero deixar aqui meu agradecimento. Fiquem ligados aqui no Agro, né, de Primeira, porque cada vez nós temos assuntos, convidados que têm muito a agregar e trazer conhecimento para você que é ou que não é do agro e quer conhecer um pouco mais. Meu muito obrigado e até a próxima.